milionário seguiu empregada simples e o que descobriu mudar tudo. Você não vai acreditar! Rafael sempre estivera cercado por luxo. Um verdadeiro príncipe em um castelo de ostentações e festas. Carros que custavam mais que uma casa. Relógios de marca que brilhavam qual estrelas no céu. E um círculo de amigos que pareciam mais interessados em sua conta bancária do que em sua amizade. Mas na noite em que os fogos de artifício iluminavam o céu, ele a viu. Clara. Uma simples funcionária da festa, cuidando da segurança e da limpeza, com um sorriso genuíno que lhe fez questionar tudo. Em meio a toda aquela superficialidade, foi como se um farol de autenticidade tivesse aceso. Sua consciência. Rafael não conseguia parar de observá-la. A paixão que sentia por esse nada, que representava mais do que um mundo repleto de excessos, era hipnotizante. Clara era diferente. Ela tinha um brilho nos olhos que parecia entender o que realmente importava na vida. Curioso, decidiu segui-la. Mano a mano, com passos leves, ele assemelhava-se a um ladrão de ilusões. E quando a festa já era apenas um eco distante, começou sua jornada. O que Rafael descobriu foi além de qualquer expectativa. Clara caminhava pelas ruas de um bairro simples, cumprimentando os vizinhos, ajudando uma idosa a atravessar a rua, parando para brincar com crianças. Ela não vivia em um condomínio de luxo, mas, sim, em uma casa modesta. Naquelas paredes, ele ouviu conversa sobre luta, superação e valores esquecidos por muitos. Era como se cada ato dela ressoasse em seu coração, algo que ele nunca havia sentido antes. Um nó na garganta. Então, como um thriller instigante, outra camada de sua realidade se revelou. Clara não era apenas uma funcionária. Ao investigar um pouco mais, Rafael descobriu que ela era uma herdeira de uma grande fortuna, que havia decidido abrir mão de tudo para viver modestamente, em busca de propósitos verdadeiros. O choque foi avassalador. Como podem uma vida simples e cheia de significado ser mais rica que todos os seus bens materiais? Rafael ficou atônito, seu mundo virando de cabeça para baixo. Mas, como toda boa história, um mistério ainda pairava no ar. A vida de Clara não era feita apenas de escolhas altruístas. Um segredo obscuro do seu passado a perseguia. Um amor perdido? Um compromisso rompido? Algo que poderia ameaçar não apenas a capacidade dela de viver com dignidade, mas também a conexão que eles estavam formando. Rafael, dividido entre o legado de ostentação que sua família exigia e os princípios que Clara lhe mostrava, se via num dilema angustiante. A festa da vida estava acontecendo e ele se perguntava: seguir o coração ou proteger a família? Cada decisão se tornava um labirinto e, à medida que novos segredos se desenrolavam, a promessa de que nada seria como antes se tornava uma realidade cada vez mais iminente. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael estava em um turbilhão de emoções. O dilema de escolher entre o legado de sua família e os novos valores que Clara lhe mostrara o deixava inquieto. Ele sabia que estava diante de um momento decisivo. Quando Clara falou sobre suas escolhas, suas palavras soavam como um mantra, ressoando dentro dele. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite tranquila. Um barulho aterrador, como vidro quebrando, ecoou pela rua. Confuso, Rafael olhou para Clara. O pânico iluminou seus olhos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a expressão dela dizia que algo estava errado. Juntos eles correram em direção ao som. Ao virar a esquina, o que viu fez seu coração parar. O carro de Clara, um modelo velho e desgastado, estava envolvido em chamas. E ali, em volta do veículo, uma figura familiar estava parada, com uma expressão de ódio disfarçado. Era Daniel, o melhor amigo de Rafael, que estava vestido para a mesma festa de glamour da qual Rafael havia fugido. "O que você está fazendo?" Rafael gritou, o medo ecoando em sua voz. Mas Daniel apenas riu. Era um riso frio, quase arrepiante. "Eu avisei que você não deveria se misturar com o vulgar." Daniel travou os olhos em Clara. "Ela é uma mulher simples, Raf. Você realmente acha que pode se misturar com gente assim?" Clara estava paralisada, se segurando para não chorar. Rafael a pegou pela mão, querendo protegê-la. Mas a situação parecia incontrolável. As chamas lambiam o ar e a fumaça subia, pressionando o peito como se quisesse sufocá-los. Daniel, sem se importar com as consequências, acendeu uma petardo em outra mão, ameaçando os dois. "Estou te dando uma chance para voltar", ele disse. E a intensidade da sua voz deixava claro que não era apenas uma ameaça. Em um momento de raiva e desespero, Rafael disparou para enfrentar Daniel. Era como se o mundo tivesse parado. Ele não podia permitir que ela fosse machucada. Mas neste instante de clímax, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma força que Rafael nunca havia visto, se adiantou na direção de Daniel. Seus olhos brilhavam com uma determinação estranha e poderosa. "Você não pode me intimidar", ela gritou, e suas palavras ressoaram firme e clara. "Você não sabe nada sobre mim, ou sobre quem eu realmente sou." Rafael ficou sem palavras. Ele mal tinha noção do que estava acontecendo. E com isso, um novo mistério começou a se desenrolar. Vendo ela com tanta coragem, ele percebeu que Clara guardava segredos muito além do que imaginava. Segredos que poderiam abalar os fundamentos de tudo ao seu redor. Quando Daniel notou a força em Clara, seu sorriso se desfez. Ele hesitou, como um caçador que percebe que isso não é tão frágil quanto parecia. Isso foi o suficiente para que as chamas se intensificassem, ofuscando Rafael. Ele não conseguia entender quem era Clara realmente, o que ela havia escondido. O olhar entre eles passou de amor para um abismo de incertezas. Rafael sentia um nó na garganta. A vida simples que Clara levava agora parecia envolta em mistério e escuridão.
O que mais não sabia sobre ela? O sino da igreja soou à distância, como um aviso do que estava por vir. As chamas subiram ainda mais, como se quisessem engolir todo aquele cenário. E enquanto a verdade se aproximava, Rafael sabia que a vida deles jamais seria a mesma. Seguir o coração ou enfrentar a tempestade. A decisão recém-embarcado levaria um caminho sem volta. Rafael estava em um turbilhão de emoções. O dilema de escolher entre o legado de sua família e os novos valores que Clara lhe mostrara o deixava inquieto. Ele sabia que estava diante de um momento decisivo. Quando Clara falou sobre suas escolhas, suas palavras soavam como um mantra ressoando dentro dele. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite tranquila. Um barulho aterrador, como vidro quebrando, ecoou pela rua. Confuso, Rafael olhou para Clara. O pânico iluminou seus olhos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a expressão dela dizia que algo estava errado. Juntos, eles correram em direção ao som. Ao virar a esquina, o que viu fez seu coração parar. O carro de Clara, um modelo velho e desgastado, estava envolvido em chamas. E ali, em volta do veículo, uma figura familiar estava parada, com uma expressão de ódio disfarçado. Era Daniel, o melhor amigo de Rafael, que estava vestido para a mesma festa de glamour da qual Rafael havia fugido. "O que você está fazendo?" Rafael gritou, o medo ecoando em sua voz. Mas Daniel apenas riu. Era um riso frio, quase arrepiante. "Eu avisei que você não deveria se misturar com o vulgar." Daniel travou os olhos em Clara. "Ela é uma mulher simples." "Raf, você realmente acha que pode se misturar com gente assim?" Clara estava paralisada, se segurando para não chorar. Rafael a pegou pela mão, querendo protegê-la, mas a situação parecia incontrolável. As chamas lambiam o ar e a fumaça subia, pressionando o peito como se quisesse sufocá-los. Daniel, sem se importar com as consequências, acendeu uma petardo em outra mão, ameaçando os dois. "Estou te dando uma chance para voltar", ele disse. E a intensidade da sua voz deixava claro que não era apenas uma ameaça. No meio desse caos, Rafael sentiu o coração disparar. Ele não podia permitir que Clara fosse machucada. O medo o consumia. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma força que Rafael nunca havia visto, se adiantou na direção de Daniel. "Você não pode me intimidar!" Ela gritou e suas palavras ressoaram firme e clara. "Você não sabe nada sobre mim ou sobre quem eu realmente sou." Rafael ficou sem palavras. Ele mal tinha noção do que estava acontecendo. Até que uma luz intensa iluminou a noite. E quando Rafael virou a cabeça, viu uma figura surgindo na escuridão. Uma mulher com um vestido simples, mas com uma presença tão forte que parecia comandar o campo de batalha. Era Eurídice, mãe de Clara, que ele nunca soubera que existia. "Clara!" gritou Eurídice. E sua voz cortou o ar, como uma lâmina. "Chega de se esconder!" O olhar entre Clara e a mãe era um misto de amor e mágoa. Rafael ficou paralisado, a mente assombrada por perguntas. Quem era essa mulher? O que havia acontecido entre elas? "Você não entende, mãe!" Clara respondia, os olhos úmidos. "Eu só queria uma vida diferente." Mas antes que as palavras pudessem se estabilizar no ar, a atmosfera virou. Um estrondo! O carro, cercado pelas chamas, explodiu em uma nuvem de fogo e destroços, jogando todos para trás.
atos de terror eram palpáveis. Os olhares de horror e incredulidade se fundiam ao caos. Clara estava assustada e Rafael a puxou para perto. Ainda recuperando o fôlego, ele sentiu o chão tremer sob os pés. E nesse instante, Daniel, transformado pelo terror da explosão, revelou um sorriso insidioso. Vocês pensam que podem escapar? Ele sussurrou, um brilho maligno nos olhos. Espere até que todos saibam quem você realmente é, Clara. Neste momento, Rafael sentiu um nó na garganta. O que Daniel sabia? O que Clara escondia? A vida simples que Clara levava agora parecia envolver-se em mistérios. Uma tempestade se formava ao redor deles e a verdade estava prestes a romper a superfície. As perguntas gotejavam no ar, aterrorizantes e irresistíveis. Quem era realmente Clara? O que mais Daniel conhecia? Rafinha, apreensivo, percebeu que tudo estava prestes a mudar e a escolha entre o coração e a tempestade se tornava cada vez mais confusa. Ele sabia que a vida deles jamais seria a mesma novamente. Rafael estava em choque. O caos ao seu redor parecia se estender diante dele, como se o universo estivesse se desdobrando em uma tela de pesadelo. O olhar de Clara estava fixo em sua mãe, e a confusão nas feições dela era refletida na mente de Rafael. Ele desejava entender tudo, mas os gritos e o barulho da calçada chamando sua atenção tiraram seu foco. A fumaça do carro queimando enchia o ar, e o calor dos destroços era quase insuportável. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Eurídice avançou, passos decididos e firmes. Havia um brilhante ferido em seu olhar, um olhar que transcendeu o conforto, uma armadura quebrada pela dor. Porque eu sou a única que pode acabar com isso, gritou Eurídice, e cada sílaba parecia um golpe. Você não sabe a verdade. Rafael sentiu o coração acelerar. A verdade? O que ela queria dizer? O cenário continuava em frenesi, com os olhares dos vizinhos se voltando para o espetáculo. Murmúrios ecoavam na multidão, enquanto conhecidos de Daniel observavam como um misto de curiosidade e desdém. Que verdade? Questionou Clara, confusa e assustada. Mas Eurídice, com os dedos trêmulos, segurou algo em seu bolso e Rafael notou uma faísca de frenesi em seu olhar. Olhe, Clara! Gritou. Olhe o que eu trouxe! Do bolso, Eurídice retirou um pequeno objeto. Mas antes que pudesse revelar o que era, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher apontava assustada. A polícia! Eles estão vindo! Anunciou, e o pânico se alastrou rapidamente. A tensão estava palpável. Rafael desejou avançar e proteger Clara, mas sentiu-se paralisado, preso entre a busca da verdade e o instinto de fuga. O que estavam escondendo? Fique atrás de mim, Clara! Rafael finalmente conseguiu dizer, puxando-a para perto. Sentia o coração martelar no peito. Eurídice, com os olhos fixos em Clara, parecia compreender o que estava prestes a acontecer. Uma expressão de dor e compreensão passando por ela. Em meio ao alvoroço, Daniel, ainda com o sorriso sinistro, tomou a frente. Isso não é só uma briga de adolescentes, ele gritou, amplificando o tumulto. É a oportunidade que você deixou escapar, Clara. O legado. Só então tudo mudou. A verdade que Rafael jamais imaginou se desdobrou. Clara, com um olhar perigoso, virou-se para Daniel. Você estava se aproveitando de tudo isso.
exclamou ela. Você é uma das razões pelas quais eu decidi ir embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O olhar de Rafael percorreu o rosto de Clara em busca de respostas. O que quer que tivesse ocorrido entre eles estava muito mais profundo do que um simples romance. Ele se lembrava das palavras de Clara sobre lutar contra o que não era certo, mas agora tudo parecia entrelaçado em uma teia de mentiras. Antes que pudesse reagir, o chão começou a tremer. Um carro da polícia quase em frente à casa, luzes piscando, rodas rangendo na pedra. Era uma corrida contra o tempo, e ele sentia que a vida deles estava prestes a ser exposta, e de repente o objeto que Eurídice segurava caiu de suas mãos, atingindo o chão com um som metálico. Um medidor de identificação. Rafael reconheceu na hora. A verdade que unia as vidas deles estava prestes a surgir como uma tempestade. Não! Clara gritou, avançando para a mãe. Mas a multidão agora estava prestes a descobrir tudo. O que mais estava escondido no passado de Clara? O que faria a polícia chegar? Rafael estava completamente perdido. A vida simples que atraía seu coração agora se revelava como um labirinto coberto de segredos e intenções obscuras. As perguntas fervilhavam sem resposta. Enquanto Daniel sorria, um novo abismo se formou entre eles. E Rafael sabia que a verdade estava prestes a explodir com um poder devastador. O que eles fariam a seguir? Uma escolha se formava no horizonte. Mas todos sabiam que nada seria como antes. O que aconteceu em seguida fez o coração de Rafael disparar. O medidor que caiu ao chão rolou ligeiramente, como se quisesse escapar da cena. O murmúrio da multidão ao redor crescia em intensidade. Rostos familiares se misturavam a desconhecidos, todos com a mesma expressão de espanto. Não, não, não! Clara gritava, tentando recuperar o objeto, mas Eurídice a deteve. O desespero da mãe era palpável. Ela tinha que salvar a filha de algo que estava prestes a ser revelado. A polícia se aproximava e o clima mudou. Sergeantes e oficiais com coletes à prova de balas, prontos para agir. A sirene ressoava como um canto de guerra. Rafael sentiu que o tempo se destendia. O olhar de Daniel, aqui e ali, misturava-se entre risos e desprezo. Ele apreciava a cena como um espectador em uma tragédia. O legado vai se revelar agora, Daniel gritou, com os olhos cintilando. Rafael se deu conta de que, mais do que competição, havia uma terceira dimensão naquela história. O legado de Clara não era só uma fortuna, mas também segredos obscuros. A multidão se aglomerava e alguém do fundo gritou: "O que está acontecendo?" Uma voz feminina ecoou e todos os olhares se voltaram para Clara. Rafael ficou em choque. "Você precisa me contar a verdade, Clara", ele implorou, sua própria angústia borbulhando. Eurídice, ainda decidida, lançou um olhar furioso em direção a Daniel. "Isto não é só sobre você, garoto", ela gritou. "É sobre vidas." Rafael percebeu que esse legado que Daniel mencionava estava cheio de opressão. Mas o que realmente estava guardado? O pânico tomou conta quando uma viatura parou abruptamente. As portas se abriram e os policiais saíram, prontos para investigar. Foi então que, em meio ao alvoroço,
apareceu uma mulher que Rafael reconheceu imediatamente. Seu coração parou. Era a avó de Clara, Dona Maria, uma figura venerada na comunidade, que todos achavam estar vivendo em um asilo da cidade. Ela avançava com a segurança de uma leoa. Ao perceber a situação, Dona Maria fez um gesto. "Clara!" gritou, e seu olhar fixo fez a multidão silenciar. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" Clara mal acreditava. "Eu vim salvar a nossa família!" gritou Dona Maria, e as palavras dela reverberaram em toda a rua. Algo no seu tom que enviou ondas de choque. Era como se um novo elemento tivesse sido adicionado a um jogo que já era intenso. "Salvar?" Daniel zombou, olhando de suas mãos agora livres. "Você realmente acha que vai conseguir?" Dona Maria se virou para ele, agora com um olhar de desprezo. "Você não sabe quem nós somos", disse. E os olhares de todos rolaram para Dona Maria. "O que você fez, Clara, é mais do que você imagina. É hora de terminar isso." Rafael mal conseguiu respirar. O que a avó quis dizer com isso? Ele sentiu um peso enorme em seu peito, como se um universo de segredos estivesse prestes a se desdobrar em frações de segundo. As chamas do carro ainda arderiam à distância, mas el verdadero incendio era el corazón de aquella revelación. Palabras de Dona María ecoaron en su mente. A verdade se enredaba en caos, e agora todos estaban en su verada. "O que mais você esconde, Clara?" Rafael questionou quase sem som. E então, de repente, a sirene da polícia cortou o ar e um silêncio sepulcral desceu sobre o grupo. As luzes piscantes lançavam sombras longas, passando sobre rostos tensos. Uma das oficiais se aproximou e, quando se preparou para interrogar Clara, Rafael viu o pânico tomou conta dos olhos de Clara. Algo estava prestes a romper e ele sabia que as consequências seriam devastadoras. "Não!" Clara gritou. "Espere! Tem mais!" Mas o que seria isso? O que mais poderia existir que havia sido escondido no ato da contagem? As certezas e a verdade como um todo se desmoronavam, e Rafael sentiu o chão sob seus pés deslizarem como um barco. As sombras se estendiam enquanto ele tentava entender a vida que conhecia, e o amor por Clara estavam prestes a se esvanecer. Naquela noite, o destino de todos estava em jogo. O que mais estava por trás dos sorrisos? O que quer que a verdade fosse, Rafael sabia que seria catastrófico. O que mais estava prestes a se revelar? As luzes da viatura da polícia cortavam a escuridão, refletindo nas expressões apavoradas da multidão. O pânico estava no ar. Clara olhou para Rafael, os olhos dela cheios de desespero. "Tem mais!" Sua voz tremia. Mas antes que pudesse explicar, Dona Maria avançou, determinada. "Clara, isso acaba aqui!" ela disse, a voz grave. O olhar penetrante da avó focou na multidão. E, sem hesitação, ela continuou. "Vocês não sabem a verdade. Tem que saber quem somos de verdade." Silêncio caiu como um manto pesado. Os sussurros se intensificaram e Rafael sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? O que era essa verdade? Eurídice, entre lágrimas, insistia, suas palavras carregadas de urgência. "Não podemos deixar que tudo se destrua assim." Mas parece que Daniel ainda não tinha acabado. Ele, com um sorriso maléfico, aproveitou a chance. "Ah, que espetáculo!" exclamou. "Uma família desmoronando, cheia de segredos. Estou adorando!" O olhar de Clara afundou no chão e Rafael viu a batalha dela com as emoções. Ele queria protegê-la. Mas toda essa revelação estava se desenrolando rapidamente.
Então, num impulso, Daniel se virou para Dona Maria. E você, vó? Você realmente acha que esse drama vai mudar alguma coisa? O que ela vai fazer? Correr para o seu luxuoso passado? Foi quando um grito cortou o ar. Uma mulher que até então ficara em segundo plano estendeu a mão, revelando um papel que estava segurando. "Espera!" gritou ela. O papel voou, reverberando na brisa da noite, e aterrissou nas mãos de Clara. "Você precisa ver isso!" Clara, com o olhar fixo, pegou o papel entre as mãos trêmulas. O universo pareceu congelar enquanto a multidão observava. Rafael se adiantou, já pressentindo que não era apenas uma carta. Clara leu, o rosto mudando de cor. "Não! Isso não pode ser!" murmurou ela. Eurídice, cheia de esperança, jogou um olhar de expectativa. "O que diz, Clara?" As palavras atravessaram a mente dela como um raio. Era então que, em um momento surto de clareza, algo dentro dela quebrou. Uma expressão de terror a tomou completamente. Eu sou uma irmã!" exclamou. O choque deixara todos paralisados. O que ela acabara de dizer? Rafael mal conseguia processar. Uma irmã? Quem? Dona Maria, com olhar enfurecido, virou-se para Daniel. "Isso é culpa sua! Como você pode fazer isso com a nossa família? Você não pode simplesmente jogar isso ao vento." Daniel gritou, mas sua voz falhava. A confusão reinava entre todos. O grito foi seguido de murmúrios e um caos começou a se espalhar. A polícia se aproximava, mas o verdadeiro estourar da bomba estava nas mãos de Clara. "Eu tenho um irmão. Ele foi tirado de mim. Isso foi tudo que me fizeram esquecer. E a verdade é que ele está vivo." Os olhos de Rafael se arregalaram. O que mais estava acontecendo aqui? Ele sentiu o peso de uma verdade que mudaria tudo. Enquanto o passado de Clara se desdobrava como uma tempestade, a confusão crescia em desenlaces. "O que você está dizendo?" Daniel gritou, agora claramente em pânico. Mas a revelação de Clara era um divisor de águas. A multidão que antes apenas observava, agora estava consumida por uma furação de emoções. As pessoas sussurravam, pasmas, e alguns até choravam. Rafael olhou para Clara, seu coração batendo descontroladamente. Quem mais não sabia sobre ela? O que mais havia por trás de toda aquela história? E então, com um estalo, algo inesperado aconteceu. Um disparo ecoou na noite e tudo se tornou um turbilhão de gritos e correria. Rafael puxou Clara para trás, mas a realidade à sua volta virou um pesadelo. Fugindo do caos, ele via o rosto aterrorizado dela. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. "Eu tenho um irmão." E diante da balança da verdade e do escândalo, a vida deles estava em jogo. O que viria a seguir? O que mais não estava sendo revelado? A sirene da polícia se aproximava, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar, e Rafael sabia que nada seria como antes. O estrondo do tiro ainda ecoava na noite. Rafael segurou Clara com força, os corações pulsando como tambores de guerra. O pânico tomou conta da multidão, e ele mal podia acreditar no que acabara de acontecer. O que a polícia pensaria? O que Daniel tentava fazer? E que verdade era essa que Clara havia soltado como um vendaval? Clara olhou para o papel em suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. A multidão murmurava, sussurros nervosos reverberando. O que foi isso? Ela tem um irmão?
O olhar de Daniel se tornara uma máscara de raiva e desespero. Ele se aproximou. A tensão crescente entre eles poderia ser cortada com uma faca. Você não pode simplesmente fazer isso! Daniel gritou, sua voz carregada de desprezo. Você não sabe o que está fazendo. Essa família que você quer proteger é cheia de segredos. Rafael chegou mais perto de Clara, sentindo seu coração em uma batalha interna. O que mais estaria escondido? A urgência crescia enquanto a polícia se aproximava. Seus rostos iluminados por lanternas brilhantes, prontos para investigar o que se tornara um espetáculo bizarro. Clara, por favor, me diga a verdade! Rafael implorou, desesperado por um vislumbre da essência dela. Um fio de dúvida o passava. O nó na garganta era quase insuportável. Eu não sabia. A voz dela estava embargada, a pressão subindo. Eu só soube agora. E se o que Daniel disse for verdade? Se ele tiver razão? O pânico tomou conta de Rafael. O que poderia ser tão devastador? O olhar de Dona Maria se iluminou com a percepção do que estava em jogo. Ela parecia saber algo que ninguém mais sabia. A força dela era palpável, mesmo em meio ao caos. Clara, você não está sozinha! Dona Maria gritou. Sua voz era um farol em meio à tempestade. Isso precisa parar agora. Mas antes que alguém pudesse responder, outro barulho interrompeu a cena. Era um som de vidro quebrando, vindo de um carro próximo. Todas as cabeças se viraram, e em um sopro, o caos tomou uma nova forma. A porta de um carro foi arrombada, e uma figura familiar saiu rapidamente, seus olhos fixos no centro da confusão. Era o pai de Clara, que todos acreditavam ter desaparecido. Rafael não conseguia acreditar em seus olhos. O homem se jogou na frente da cena, uma expressão. Que desespero estampada no rosto! Clara! Ele gritou, e o desespero na voz dele reverberou no ar. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? O homem, que deveria ser apenas um fantasma de passado, agora estava de pé bem na sua frente. O que ele queria? O que mais Clara havia escondido? Rafael lutou com a ideia de que tudo o que conhecia estava se desmoronando. Pai? Clara não conseguia se conter. A incredulidade e o medo misturavam-se em sua voz. Como você pôde voltar agora? O que você sabe? Ele respirou fundo, seus olhos cheios de algo que ninguém poderia identificar. O olhar dele era um misto de amor e sofrimento, um fardo que parecia mais pesado do que qualquer um poderia imaginar. É hora de encarar a verdade, Clara. Temos muito que resolver. O legado não é apenas sobre dinheiro, é sobre o que perdemos. As palavras dele cortaram o silêncio como uma espada. A multidão agora estava em estado de choque. O que mais poderia surgir dessa revelação? A história de Clara, construída em camadas de segredos, estava inesperadamente se desdobrando em algo mais complexo. Mas o que isso significava para ela, para Rafael, para todos? Ele se sentia como se estivesse prestes a descobrir o incêndio sob as cinzas. E enquanto a polícia se aproximava, segurando lanternas com um olhar incisivo, Rafael sabia que a tempestade que se formava seria muito maior do que todos imaginavam. A verdade estava à beira da explosão, e o que quer que surgisse ali mudaria a vida deles para sempre. O que mais estava oculto nas sombras, aguardando para ser revelado? O estrondo do tiro ainda ecoava na noite. Rafael segurou Clara com força, os corações pulsando como tambores de guerra. O
pânico tomou conta da multidão e a cena parecia uma pintura caótica. O rosto de Daniel estava paralisado, uma mistura de raiva e desespero. Ele avançou, mas antes que pudesse dizer algo, a figura de seu pai irrompeu na confusão, assustando todos ao redor. Clara! O olhar dele estava suplicante. Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de esperança e desconfiança. Rafael se sentia como uma marionete no meio daquele espetáculo. O que Daniel sabia? O que o pai dela queria? O que estava em jogo? Você estava desaparecido. Clara gritou, a voz embargada. Was her father here to explain? Havia uma intensidade no ar que poderia ser cortada com uma faca. Daniel, nervoso, lançou um olhar desdenhoso. E o que você vai fazer? A verdade vai acabar com todos nós. As palavras de Daniel ecoaram e o silêncio cresceu, como se a sala tivesse parado por um momento. Rafael queria entender, mas algo dentro de si dizia que as coisas estavam se desenrolando rapidamente. Ele olhou para Clara, esperando uma resposta. O pai dela estava ali, um homem que todos acreditavam ter sido apenas uma sombra em suas memórias. Mas ele não era apenas um adereço no cenário. Agora ele era o protagonista que todos estavam esperando. Ele respirou fundo. O semblante estava cheio de dor e determinação. Clara, eu cometi erros. Mas você precisa entender que o que está prestes a ser revelado mudará tudo. A urgência em sua voz era palpável. Ele deu um passo à frente, se colocando entre Clara e Daniel. A verdade sobre você e sua família não é o que parece. Nós não somos apenas pessoas comuns. O olhar dele se intensificou e, de repente, Dona Maria colocou a mão no peito, como se estivesse experimentando uma dor física. A confusão dela se mesclou com algo mais profundo, uma tristeza que parecia atravessar gerações. Rafael viu uma fenda se abrir no coração daquela família. A polícia estava mais perto e o tempo estava se esgotando. Clara, em um ato de bravura, levantou a cabeça e encarou os dois homens na sua vida. Eu não vou deixar vocês decidirem por mim. Sua voz carregava uma fragilidade poderosa. Mas então, algo na multidão chamou a atenção. Um homem alto se adiantou, rasgando a cena com uma presença imponente. Rafael prendeu a respiração ao reconhecer o homem. Era um antigo advogado da família de Clara. O próprio advogado. A pulga atrás da orelha de Rafael se transformou em um pressentimento do que viria. Vocês precisam saber de tudo, disse o advogado com um ar grave. A verdadeira fortuna dessa família não é apenas dinheiro. É uma herança e um segredo sombrio que pode acabar com todos nós. As palavras dele reverberaram como um trovão. O ar ficou pesado e Rafael sentiu o peito apertar. Herança, segredo sombrio. O que isso significava? O que você está dizendo? A voz de Clara tremia, mas havia um centelha de coragem em seus olhos. Existe uma razão pela qual seu pai desapareceu e por que suas vidas foram tormentosas. Algo foi subtraído de vocês. Um legado que não é apenas material, mas emocional e perigoso. O advogado parecia ter mais informações do que estava disposto a compartilhar.
E no instante, Daniel deu um passo à frente, como se estivesse tomando coragem. O que você sabe, pai? O que está escondendo? Foi um golpe, uma revelação ao carrasco. Todos os olhares se voltaram para o pai de Clara, que parecia um homem desmoronando sob o peso de lembranças terríveis. Eu não posso falar sobre. Isso agora! Ele balbuciou, a dúvida em sua voz ecoando como um sino de alerta. E no centro daquela tempestade, Clara rompeu. Você não pode continuar a manter isso em segredo. Não quando vidas estão em jogo. Foi então que o advogado se virou e, com um olhar pensativo, começou a falar. Clara, você está prestes a descobrir que sua história é muito mais complexa do que uma simples diferença de classes ou escolhas pessoais. Se você não estiver preparada para a verdade, pode ser melhor que você nunca tenha buscado por ela. E com essas palavras, Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso? A sala, a polícia, a multidão. Tudo parecia uma ilusão. E a única coisa real era o peso da verdade iminente. O que mais poderia se desdobrar ali, naquele momento? Ele olhou para Clara, o coração em chamas. Inquietude pairou, um passado à beira de descoberta e segredos prestes a serem expostos. O que isso significaria para eles? O mundo estava prestes a mudar. E a vida que conheciam talvez nunca mais fosse a mesma. A sala estava em suspense. O advogado da família carregava um peso visível, como se estivesse prestes a desatar um nó que poderia arrastar todos para a tempestade. O olhar de Clara estava fixo. Nele, cheia de esperança e terror ao mesmo tempo. O clima estava elétrico. Pessoas sussurrando ao redor. Mas era como se tudo estivesse em câmera lenta. Clara, a verdade não é fácil de engolir. O advogado começou, mas foi interrompido pelo pai dela. Chega! Gritou o homem, a voz trêmula. Eu não posso deixar que isso aconteça. As palavras estavam carregadas de desespero. E Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele estava escondendo? Clara também parecia confusa, os olhos saltando de um rosto para outro, em busca de respostas. Daniel, de pé ao lado, observava com uma expressão de diversão mesclada à crítica. Mas... uma vez sempre fugindo da verdade, não é? Ele disse, debochando. A multidão murmurou, aflita, e os sussurros cresceram. E então, como se algo em seu interior tivesse quebrado, o pai de Clara deu um passo à frente, o olhar firme. Clara, você precisa saber o motivo pelo qual sumimos. O que aconteceu com a sua mãe antes de ela morrer? Sua voz falhou. Era um momento pesado. Rafael se perguntava se aquela revelação mudaria tudo. O que a mãe de Clara tinha a ver com a situação atual? Com tudo isso se desenrolando, a tensão na sala era quase insuportável. O advogado falou de novo, a voz baixa. Clara, sua herança não é só sobre dinheiro. É algo muito mais profundo. É sobre um crime. O quê? Um crime? O murmúrio aumentou na multidão. Olhos perplexos se viraram para Clara, que parecia paralisada, assim como Rafael. Ele nunca imaginou que sua simples vida de classe média se envolveria em algo tão sombrio. O que está acontecendo? Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz cheia de dor e confusão. Sua mãe estava envolvida em algo perigoso antes de morrer.
explicou o advogado. Ela fez inimigos, Clara. Pessoas que se sentem ameaçadas pela sua família. A polícia está aqui para proteger vocês. Rafael se aproximou, sentindo que precisava estar ali por ela. Mas a verdade era demais para Clara, e ele viu o desespero nascer em seus olhos. O ambiente estava tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. E assim, do nada, um estrondo maior ecoou nas proximidades. Todos se viraram. O som de vidro quebrando e gritos cortou o ar. Uma explosão, uma sequência de flashes iluminou a noite. Crescente intensidade. Era como se a realidade estivesse desmoronando. A multidão entrou em pânico. Daniel ficou em choque e o pai de Clara virou-se para verificar se ela estava bem. Rafael a puxou para um lugar mais seguro. Mas todos estavam correndo, tentando se proteger de algo invisível e mortífero. O que aconteceu? Gritou Clara, os olhos arregalados enquanto se virava em busca de respostas. E naquele momento, tudo mudou de novo. Uma figura saiu do meio da fumaça, com um olhar familiar. Era a mãe de Clara, viva. Mas não era a mulher que todos lembravam. Havia algo animalesco em seu olhar, uma mistura de raiva e desespero. Vocês não podiam saber. Ela gritou como uma tempestade. Eu tentei proteger vocês, mas já é tarde demais. O chão pareceu tremer sobre os pés de Rafael. O que estava acontecendo? A confusão se transformou em pânico e a fumaça envolveu tudo. O que mais estava escondido? O que mais aconteceria naquela noite do caos? Rafael sentiu a adrenalina correr e a conexão com Clara se intensificar. Tinha que descobrir a verdade, independente do custo. A linha entre amor e medo estava prestes a se desfazer em cinzas. As palavras da mãe de Clara ecoavam, envolvendo tudo em um turbilhão de sentimentos. Rafael e Clara se entreolharam, a incerteza pesando como uma âncora em seus corações. O destino os aguardava. Mas que tipo de destino? E ao olhar para a mãe de Clara, Rafael percebeu que nada seria igual novamente. Enquanto a fumaça da explosão se dissipava, o impacto do momento caiu sobre todos como um peso insuportável. Clara olhou fixamente para a mãe, com lágrimas brotando. Aquela revelação era maior do que qualquer coisa que já enfrentara. O pai que estava ali novamente em sua vida parecia um espectro cheio de segredos. Rafael sentia seu coração apertar ao ver a tumultuada mistura de emoções em Clara. O que você fez com a nossa família? A voz de Clara era uma mistura de raiva e dor. Você e essa herança que só trouxe problemas. Dona Maria, com um semblante decidido, se aproximou ainda mais da filha. Eu lutei para proteger vocês, Clara, mas não podemos viver no escuro para sempre. A multidão, inicialmente tensa, começou a murmurar. O que mais estava prestes a ser revelado? O advogado, em um gesto súbito, avançou, determinado a encerrar de uma vez por todas. O crime do qual falei, começou ele, mas as sirenes da polícia cortaram suas palavras como um eco de alerta. Referência à confusão do momento, Rafael puxou Clara para mais perto. A proteção agora era sua prioridade. Temos que sair daqui, ele sussurrou, tentando acalmá-la, mas Clara estava paralisada. E se eu tiver um irmão? O que isso significa para nós? Ela balbuciou, a angústia crescendo. Era nessas horas que Rafael queria ter todas as respostas, mas não as tinha. Daniel, ainda na sombra da cena, se aproximou. Sua família está despedaçada.
Você não vai conseguir escapar de tudo. Isso! E no calor da discussão, Clara olhou para Rafael com um brilho de determinação. Não posso deixar que isso nos destrua. Não vamos permitir que ele use isso contra nós. Com um impulso inesperado, Clara virou-se para o pai. O que você sabe? É hora de você falar! A voz do pai tremia, mas havia resoluta. O passado é um manto de sombras, Clara. Eu não quis proteger a custo de uma vida de mentiras. Você me traiu! Gritou ela, ferida, mas Rafael viu uma nuance de compreensão nos olhos dela. Clara estava começando a aceitar que precisava enfrentar seu passado. Era um algo que podia unir os dois. Então, como um fio de esperança, a mãe de Clara olhou para o advogado. Diga a verdade! A palavra verdade ecoou, repassando um senso de urgência. O advogado respirou fundo. A verdade, Clara, é que sua mãe nunca desistiu de você. Ela sempre veio aqui para te proteger daquilo que a nossa família se tornara, de um império de mentiras. Em um instante, Clara se lembrou das memórias esquecidas, das lembranças de sua mãe, que aparentemente não eram tão simples. Rafael sentiu seu coração apertar. Eles estavam em um campo de batalha emocional. Mas ele estava ali, para ela, para lutar. Vamos enfrentar isso juntos! Rafael exclamou. Há paixão no coração. Ele olhou para Daniel e então para a multidão. Nós não podemos permitir que o medo governe nossas vidas. E foi assim que, no meio do caos e da incerteza, Clara ergueu a cabeça e se virou para o pai. Estou pronta para encarar a verdade. Não vou deixar o passado definir quem eu sou. Naquele instante, um semblante de unidade surgiu entre eles, mesmo diante da tempestade que ainda estava por vir. A luz da sirene da polícia bateu em seus rostos, criando uma aura de resistência. Clara e Rafael estavam prontos para lutar juntos, prontos para desvendar o mistério daquele legado sombrio. Juntos, eles eram mais fortes. À medida que a cena se acalmava, uma sensação de liberdade tomou conta. E quando os olhares se cruzaram, uma promessa silenciosa nascia entre eles. Não importa o que o futuro reserve, eles enfrentariam o mundo juntos. E aqui está a verdade. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos vamos continuar essa jornada.